Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos à nossa leitura, irmãos, dessa quinta-feira. Hoje, os versículos de número 3 e 4 do capítulo 18 de Jó. Lembrando sempre que nós estamos estudando a lição de número 7, ok? Que será aplicada no próximo domingo. Pois bem, o tema hoje da leitura colocada pelo nosso, ou sugerida pelo nosso comentarista, diz o seguinte: que tipo de tratamento é devido? Vamos à leitura. Capítulo 18, versículo 3 e 4, que diz o seguinte, ainda é um discurso de Bildade: porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos? E tu, que despedaças a tua alma na tua ira, será a terra deixada por tua causa? Remover-se-ão as rochas do seu lugar? Bildade está nervoso. Vamos nós. Jó, ele responde à altura, né? Aquilo que os seus amigos dizem. E ele não mede palavras também. Assim como os seus amigos não estão medindo palavras para com ele, tem um momento que ele vai pedir, no capítulo 19, ele vai falar: vocês têm misericórdia de mim, rapaz, olha a situação que eu estou, e esse ataque constante contra mim, olha a minha situação, se compadeçam do que eu estou vivendo. Então, Jó também se irrita com eles, e é compreensível, né, irmãos? É totalmente compreensível. Porém, no capítulo 12, Jó disse algo que é o que o Bildade fala aqui no versículo 2, quando ele diz que Jó, no versículo 3, quando ele diz que Jó está comparando eles com animais, que aos olhos de Jó eles eram iguais aos animais. Champlain Rousseau diz o seguinte: Bildade agora objetava amargamente as palavras mordazes de Jó, de que os seus detratores, ou seja, eles três, nem ao menos eram tão sábios como os animais. Que foi no capítulo 12, versículo 7 e 8 que Jó falou isso. Talvez os hipopótamos tivessem mais inteligência do que as escolas dos profissionais e eruditos. Nesse caso, ele era ensinado por Deus, enquanto os sábios cozinhavam seus próprios sistemas. Esse é o entendimento de Jó. Traduzindo em miúdos, traduzindo hoje para os nossos dias, Jó chamou eles de burros, né, irmãos? Quando Jó disse que eles eram menos inteligentes que os animais, seria hoje alguém chamar o outro de burro. Você é burro. Vocês são burros. Como que isso é possível? Por que Jó está falando disso? Irmãos, nós somos... há uma tendência natural do ser humano em se acomodar, vamos dizer assim, nas suas situações. Eu aprendi determinada coisa, eu estudei determinada coisa, então eu fico com aquilo ali só e eu não avanço, eu não continuo. Existe um pensamento que diz que nós começamos a morrer no dia em que nós paramos de aprender. E isso não é aceitável para aqueles que seguem a Cristo. Quem segue a Cristo, ele avança em conhecimento, ele avança em aprendizado. Avança sempre, está sempre indo adiante. Eu hoje aprendo mais do que ontem, e assim constantemente, na companhia de Jesus. Porque nós somos limitados, nós não sabemos todas as coisas. Mas ele é todo conhecimento. Ele sabe todas as coisas. Nós não. E assim sendo, nós não podemos parar de aprender. O pensamento de Jó está correto. O pensamento de Jó não está errado. Jó não está equivocado. Por quê? A gente falou disso ontem. Enquanto eles estavam presos no seu dogmatismo, enquanto eles estavam presos nas suas doutrinas, nos seus conhecimentos, naquilo que eles haviam aprendido em suas faculdades, em suas escolas, em seus redutos de ensino, Jó estava avançando.
Porque Jó não apenas estudava na escola dos sábios, Jó também estudava com Deus. Então havia um crescimento na vida de Jó. A gente falou disso ontem, o espetáculo que a mente de Jó se tornou. Agora, quando que nós nos comportamos dessa forma? Quando nós abandonamos o aprendizado, quando nós achamos que nós já sabemos tudo, que nós já conquistamos tudo que tinha para conquistar, aí nós falamos igual aquele maluco que Jesus cita. Agora, alma, folga e descansa e deleita-te, porque agora você tem em depósito. E aí Jesus diz, louco, hoje te pedirão a tua alma. O que você tem preparado para ela? Então é isso, andar com Deus, irmãos, é ser provocado todo santo dia, é ser estimulado todo santo dia a dar um passo a mais na fé, a dar um passo adiante na fé. E é isso que Pedro faz naquele dia, naquele barco, naquela noite, naquele barco. Observem a passagem e vejam que não foi Jesus que disse para Pedro, Pedro, se você tem fé, sai desse barco aí e vem até mim andando sobre as águas. Não foi Jesus que disse isso. Foi Pedro que, em meio àquela situação, naquele mar turbulento, naquela tempestade, no meio daquele furacão, onde o barco deles iria afundar, e para piorar a situação, eles olham no meio da tempestade e tem um camarada andando sobre as águas. Irmãos, é assustador isso. E aí alguns ali aterrorizados, pensando que era um fantasma, e Jesus fala, calma gente, sou eu. Pedro vai, se levanta e diz, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir sobre as águas. Por quê? Porque eu sei que se o Senhor mandar, e se é fato o Senhor, se é de fato o Senhor, se o Senhor mandar eu ir sobre as águas, eu vou andar sobre as águas. Se não for o Senhor, eu vou afundar. Era uma prova. Era uma prova que Pedro estava fazendo. A gente sabe que ele obteve sucesso. Tá certo que teve ali uma duvidazinha no meio do caminho, mas ele obteve sucesso. Ele foi bem sucedido, porque de fato era Jesus quem estava falando, e isso é importante saber quando é Jesus e quando não é Jesus que está falando. Era Jesus quem estava falando, e Pedro foi provocado naquele dia, se sentiu provocado. Ele sentiu-se instigado, não foi Jesus quem o provocou, mas a situação frente a quem era Deus, Pedro se sente provocado e ele entra naquele desafio. Andar com Deus é isso, irmãos. Andar com Deus é todo dia você aprender, andar com Deus é todo dia uma escola. Deus é a nossa escola. Algumas pessoas vão dizer que o deserto é uma escola. Não. O deserto é uma ferramenta, porque a nossa verdadeira escola está na presença do Senhor, seja onde nós estivermos, seja num palácio ou seja no meio de um lixo, igual o Jó está, seja num paraíso ou seja num deserto. Se Deus está presente, nós estamos aprendendo. Nós temos a oportunidade de aprender. O deserto ele não é uma escola, ele é uma ferramenta que Deus pode usar, assim como um paraíso também Deus pode usar. Para encerrar, Bildade, Rousseau ainda continua falando, Bildade zombou dele com essas palavras, perguntando se Deus faria alguma grande coisa por ele, somente porque ele fingia ser inocente. Deus não haveria de alterar o curso da sua providência, quer negativa, quer positiva, por causa de um homem como Jó. Pensamento de Bildade. Bildade está nervoso, né? Bildade está furioso. Mas sim, Deus é capaz de mover céus e terra por aqueles que Ele ama, por aqueles que são importantes para Ele. Deus se importa com você, Deus se importa com a sua casa, Deus se importa com a sua família. Você é importante para Deus. E por você, Ele vai mover céu e terra, se você aceitar caminhar com Ele. Que essa quinta-feira seja isso para você. Um dia em que você quer caminhar na presença do Senhor
E se preciso for, você pedirá a Ele: Senhor, o Senhor pode me mandar andar sobre as águas? E o que está te desafiando, irmãos, avança sobre isso. E Deus há de te dar a vitória, em nome de Jesus. Amém? Fiquem em paz e tenham todos um excelente dia. Vamos na presença do Senhor.